Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, a origem dos conjuntos, certo? Os conceitos primitivos que tivemos sobre conjunto. A representação do conjunto pode ser tabular, diagrama de Venn. As propriedades do conjunto podem ser conjunto unitário, vazio, finito, infinito, universo. Podemos ter subconjunto e igualdade de conjuntos, certo? Esses são alguns tópicos. Então, a origem do conjunto veio já da ideia de separar ou unir valores que fossem comparados entre um e outro. Então, essa ideia de formar conjuntos, ela é antiga, ela já veio desde a época de 1830. Depois é que veio as outras ideias dos diagramas. Então, o matemático que passou a falar sobre as primeiras teorias de conjunto foi Richard Dedekind. Em 1830, ele já começou a falar, já a ter as primeiras ideias sobre conjunto. E junto com ele também estava um outro matemático também, chamado George Cantor, de 1845. Conceitos primitivos da teoria de conjuntos veio dessa época também, certo? Então, ele fala aqui, ó, os conceitos iniciais determinados, teorias, são aceitos sem definição, pois, não existindo ainda a teoria, não há como defini-los. Por isso, são chamados de conceitos primitivos. Na teoria dos conjuntos, esses conceitos são conjuntos, elementos de um conjunto e pertinentes entre elementos e conjuntos. A ideia de conjunto é a mesma de coleção, conforme mostram os exemplos. Por exemplo, vou passar alguns exemplos aqui. Uma coleção de revistas é um conjunto. Cada uma dessas revistas é um elemento que pertence a esse conjunto. Outro exemplo, os alunos de sua sala de aula formam um conjunto. Você é um elemento que pertence a esse conjunto. Uma molécula de água de um conjunto formado por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Cada um desses átomos é um elemento que pertence a esse conjunto. Ok? Vamos falar agora sobre representação de conjuntos. Representação de conjuntos. É habitual usar letras maiúsculas para dar nomes aos conjuntos, como A, B, C, D, etc. E representar seus elementos por letras minúsculas, como A, B, C, D. Geralmente, o nome que você dá aos conjuntos são letras maiúsculas. E os elementos do conjunto, você utilizar letras minúsculas ou números, certo? Vamos dar, por exemplo, alguns exemplos de representação de conjuntos. Vamos falar aqui na outra propriedade que seria conjunto universo. Conjunto universo são todos aqueles que envolvem várias ideias. Por exemplo, o universo da biologia é um conjunto dos seres vivos, certo? As figuras geométricas é um conjunto universo também, várias formas, não é isso? De elementos. Subconjuntos. Subconjuntos são conjuntos que estão contidos dentro de outro conjunto. Ele é um subconjunto. Por exemplo, no conjunto por exemplo, da minha oficina, da minha revendedora, o conjunto da minha revendedora tem vários modelos de veículo, certo? É um conjunto.
na minha revendedora, por exemplo. Então, cada marca de veículo eu posso separar como subconjuntos. Por exemplo, veículos da Volkswagen é um subconjunto de Volkswagen dentro da oficina que contém várias marcas. Dentro da marca Volkswagen, eu tenho outro subconjunto que pode ser modelos, anos de fabricação. Dentro desse subconjunto eu posso conter outro subconjunto que seriam as cores do veículo, certo? E aí são os exemplos de subconjunto. E finalmente sobre igualdade de conjuntos. A igualdade de conjuntos se dá quando todos os elementos de um conjunto A estão contidos no do conjunto B. E todos os elementos do conjunto B também têm que estar contidos no conjunto A. Por exemplo, eu preciso que, se eu tenho no conjunto B esses três elementos, para eu dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, eu tenho que ter os mesmos elementos. Correto? Então, nesse caso aqui, o conjunto A é igual ao conjunto B. O conjunto B é igual ao conjunto A. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aproveitem bastante, certo? Porque o futuro está no conhecimento.